SBT, a cara do Brasil. Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Diário Espiritual. A você, meu irmão, minha irmã, telespectador, eu quero agradecer imensamente a sua presença aí do outro lado, a sua amizade, pois é você que realmente faz esse programa continuar existindo para que você, com certeza, seja alimentado na sua vida espiritual. Nós que estamos nessa manhã de terça-feira, dia 11 de fevereiro, nós somos chamados a mais uma vez a meditarmos a palavra de Deus, a meditarmos os salmos que nos convidam a sempre a nos prostrar diante do nosso Deus, pois Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero partilhar com você a palavra de Deus nessa manhã de terça-feira. Então preparemos os nossos ouvidos para escutar a santa palavra que Deus hoje nos dirige. E hoje o evangelho que nós vamos meditar, a passagem é Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem anular o mandamento da lei de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai, à sua mãe: o sustento que vós podeis receber de mim é o corbã, isto é, consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a vossa tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 7, e nós vimos que Jesus vem dar um importante ensinamento a cada um de nós. A quem nós devemos seguir? Se é a vontade de Deus ou se é as tradições humanas. Então Jesus estava percebendo ali que a maioria daqueles que estavam o questionando estava ali supervalorizando a tradição e menosprezando aquilo que Deus verdadeiramente ensina a cada um de nós. O exemplo que foi citado no Evangelho de hoje foi acerca então da impureza das mãos, que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Então eles ficam escandalizados, porque por tradição eles tinham recebido que não poderia se comer nada antes de lavar bem as mãos. E faz esse questionamento a Jesus: mas por que os teus discípulos comem sem lavar bem as mãos? E Jesus então vai dizer que eles sabem muito bem anular a lei de Deus, porque eles valorizam a tradição. E aí cita então esse caso dos pais,
que todo filho precisa, sim, ajudar os seus pais, mas por tradição, ou seja, dando o corbã, o filho fica totalmente dispensado de ajudar o seu pai e sua mãe. E Jesus então vem ensinar a cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, que nós precisamos não viver a tradição humana, aquilo que a lei humana ensina, que as tradições humanas ensinam, mas aquilo que verdadeiramente brota do coração do nosso Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos trazer essa leitura para hoje, para os nossos dias. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que o nosso viver está muito preso às realidades desse mundo, às imposições desse mundo, à moda desse mundo, à mentalidade de hoje? Ou será que o nosso viver hoje está um viver consagrado a Deus? Eu faço em primeiro lugar a vontade de Deus ou eu quero agradar em primeiro lugar o mundo, as pessoas, as realidades desse mundo, esquecendo de Deus? Quando Jesus fala no Evangelho de hoje a respeito dos pais, quantos e quantos filhos também que lavam as mãos e não querem ajudar os seus pais, não querem ajudar o próximo, pensando, eu dando um pedaço de pão, eu dando uma roupa, eu dando uma migalha de dinheiro, pronto, eu estou totalmente assim desobrigado. Mas Jesus vem ensinar a cada um de nós que mesmo hoje nós precisamos viver o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Ou seja, eu preciso dar de mim aquilo que realmente vai, assim, custar a mim. Eu preciso amar o outro com amor incondicional. Então, o filho que ama o pai e a mãe, ele não só dá uma ajuda na hora que ele quer, mas ele vai percebendo as necessidades e vai ajudando até quando ver os seus pais bem. E não só os pais, mas todas as pessoas. Nós precisamos viver esse amor caridade, que se preocupa, que deixa de olhar para si mesmo, de ficar centrado em si e olhar mais para o outro, focar-se no outro e vendo o outro passando por necessidade, passando por dificuldades. Então precisamos agir, precisamos manifestar a nossa verdadeira compaixão. É isso que Jesus quer ensinar a cada um de nós nessa passagem que nós acabamos de ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós usemos das tradições assim para facilitar o nosso convívio, mas jamais deixemos a lei de Deus de lado, deixemos a lei de Deus guardada e vivamos somente os preceitos humanos. Pelo contrário, precisamos, em primeiro lugar, viver o amor que Deus nos espera de nós, a caridade, a esperança, para que assim saibamos dar o devido valor à tradição na história da comunidade, na história da família, na história da vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, nos preparemos espiritualmente para receber então a bênção da água, esta água que você já preparou aí desde o início do nosso programa, que o Senhor assim anseia em abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta edição de terça-feira aqui do nosso programa Diário Espiritual está chegando ao fim. Então vamos nos colocar na presença do Senhor para implorar a sua bênção, que Ele edifique cada vez mais a vida de cada um de nós, das nossas famílias. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, possamos exercer esse verdadeiro amor que planifica a vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço, fique em paz e até amanhã com mais um Diário Espiritual. O
Posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas, aberta 24 horas. Além dos melhores e mais limpos banheiros de toda a região. Conheça o Posto número 1, o primeiro de Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. SBT, a cara do Brasil.